De volta a esta tribuna, eu gostaria primeiro de agradecer à deputada Janaína Pascoal pelo apoio que tem dado à nossa emenda de garantir o congelamento do prazo dos concursos públicos do Estado de São Paulo. E também me associar à deputada Janaína Pascoal em relação a essa reivindicação que a deputada está fazendo à Secretaria de Administração Penitenciária sobre as transferências, as remoções dos servidores do sistema prisional, que muitas vezes são marcadas por perseguição política, por assédio moral. Nós recebemos muito, deputada Janaína, essas reclamações também no nosso gabinete. Há muitos anos que isso vem acontecendo, nós já denunciamos esse fato, né? São retaliações a servidores críticos que são perseguidos em muitas regiões do estado de São Paulo. Então, Vossa Excelência tem toda a razão de cobrar essa reivindicação dos servidores em relação às transferências ou remoções dos nossos servidores, que muitas vezes são punidos nesse processo. Gostaria ainda, senhores deputados e senhoras deputadas, de dizer que nós estamos chocados com essa decisão agora do governo Bolsonaro em esconder e maquiar os números de mortes do coronavírus no Brasil. Isso é um escândalo que está acontecendo no Ministério da Saúde. Primeiro, que foi militarizado. O Ministério da Saúde está sendo gerido por um general que não é médico, né? E eles tinham ainda cogitado a contratação, não sei se ele foi contratado, mas levaram para lá uma espécie de um conselheiro, né, um secretário de saúde, esse Carlos Wizardi, um empresário, um homem milionário, que era dono de um curso famoso de inglês, e agora me parece que é dono também de uma rede de produtos naturais, né? Acho que o Mundo Verde, se eu não me engano. Levaram essa pessoa, ele começou a fazer sugestões que foram duramente rechaçadas pelos secretários de educação de todo o Brasil, pelos médicos. Ele queria ampliar, começou a sugerir a ampliação do uso da cloroquina, sugeriu a recontagem dos mortos, né? Porque há um movimento agora, como o Brasil virou o epicentro da crise mundial do coronavírus, até o presidente Trump, na semana passada, criticou o Brasil, dizendo que ainda bem que os Estados Unidos não seguiu o mesmo método do Brasil, senão eles teriam milhões de mortes nos Estados Unidos. Ele sentiu, falou, a situação do Brasil é grave, mas ele, né, fez uma crítica, na verdade, à condução, que não tem nem condução aqui, por isso que nós estamos tendo milhões de mortes. E agora, todas as pesquisas e vários estudos mostram que a situação vai ficar muito pior, que milhões, talvez milhões de pessoas morram no Brasil. Não só se contaminem, mas talvez o Brasil seja o país onde, mais à frente, nós tenhamos o maior número de mortes no planeta. Talvez o Brasil passe os Estados Unidos, que já tem mais de 100 mil pessoas mortas. Então, é uma situação muito grave. Agora, o governo, com medo, né? Há estudos dizendo que dentro de alguns dias o Brasil vai ter 5 mil mortes por dia. Hoje o Brasil está numa média de 1.300 mortes, chega pelo menos a 1.000 mortes por dia. A cada 1 minuto, uma pessoa morre de Covid-19 no Brasil. Agora, tem estudos dizendo que dentro de alguns dias, em pouco tempo, nós teremos 5 mil pessoas morrendo por dia, porque não tem isolamento social. O Brasil está à deriva, é uma nau à deriva, rumo ao inferno, rumo a um vale de mortes. É isso que vai acontecer. O mundo todo está de olho no Brasil. E o governo Bolsonaro já percebeu isso, então, ao invés de tomar medidas, né, sanitárias e econômicas para proteger o povo brasileiro, principalmente o povo da periferia, o povo desempregado, os trabalhadores informais, não, ele vai maquiar os números, está tentando manipular as estatísticas. Primeiro proibiu que às 19 horas o Ministério soltasse os dados, os números, com medo que a imprensa divulgasse no horário nobre, como vinha acontecendo. Mas não adiantou nada, porque ele divulga mais tarde, e aí a Rede Globo entra num plantão no meio de uma novela que tem mais audiência do que o Jornal Nacional, pior ainda para o governo. Ele tentou
maquiar dados. O Ministério Público Federal já entrou com uma ação, né? Há uma denúncia geral de vários setores da sociedade, do Congresso Nacional, dos secretários de saúde, dos governadores, da comunidade internacional, porque é um escândalo mundial essa tentativa de maquiar o número de mortes. É como pessoa que mata alguém e depois tenta ocultar o cadáver. Agora, o governo, além de não ajudar e de incentivar a sabotagem do isolamento social e da quarentena, né, que leva milhares de pessoas à morte, agora o governo pretende ocultar os cadáveres, né, diminuindo os números, como aconteceu agora, na noite passada. O governo anunciou, o Ministério da Saúde anunciou 1.382 mortos, e aí depois ele mudou isso, né, e caiu para 525 mortos. Foi o novo dado apresentado, ou seja, uma diferença de 857 mortes que não entraram no segundo boletim do Ministério da Saúde. Isso é um escândalo, é um crime, isso é crime de responsabilidade. O Ministério Público tem que ser duro. A sociedade brasileira não pode aceitar essa necropolítica, essa política da morte, né? Ou seja, o governo Bolsonaro está brincando com a morte das pessoas, brincando com a vida. Isso é grave, é um crime, isso é delinquência, né? Uma delinquência política talvez jamais vista na história do Brasil e do mundo. É algo muito grave. Agora, o Brasil tem que reagir. E já começa a ter reação do país. Ontem nós tivemos várias manifestações em defesa da democracia, contra o protofascismo, contra o autoritarismo, contra as ameaças de intervenção militar, as ameaças de ato institucional número 5, né, as ameaças feitas pelas famosas carreatas da morte no Brasil. Então, ontem o povo começou a reagir. Já há um movimento no Brasil contrário, defendendo democracia, né, defendendo ação enérgica do governo em relação ao combate à Covid-19. Então, ontem nós tivemos um passo importante nesse sentido, que já é reflexo também do que vem acontecendo no mundo, com grandes manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, na Europa, em vários países da Europa, na França, na Inglaterra. Inclusive, na Inglaterra, nós tivemos ontem uma cena que é simbólica, né, de como o povo começa a acordar e começa a novamente ter senso crítico em relação, sobretudo, à história. Lá em Londres, ontem a população, né, fez uma grande manifestação e retirou uma estátua de um traficante de escravos. E ela foi jogada no rio, aquela estátua de bronze. Aquilo tem um peso simbólico importante, mostrando que a população do mundo já começa a questionar os governos autoritários, protofascistas, os governos que foram eleitos agora recentemente com essa política da nova política, né? Tipo Trump, Bolsonaro, como presidente da Hungria, da Turquia, e essa, o que eles chamam de nova política, que só serve para ganhar a eleição, porque depois que eles entram é pior do que o que existia anterior, porque daí vira a necropolítica. Então, nós estamos tendo já reação também no Brasil. Ontem, nós assistimos a várias manifestações em várias cidades do Brasil contra, né, primeiramente, contra o protofascismo, contra o racismo, que esse debate também é muito forte no Brasil, também em defesa de proteção social, em defesa de investimento, de combate à Covid-19 com proteção social. É uma reação da população que não aguenta mais e não vai tolerar essa maquiagem, esse crime da maquiagem, da manipulação dos dados estatísticos. Primeiro, o Bolsonaro mudou o horário do anúncio, com medo da repercussão nos telejornais noturnos. Mas não adianta, porque aparece no outro dia. Agora, ele percebeu que isso não vai resolver, de mudar o horário, ele vai tentar maquiar os dados. Mas ninguém vai aceitar isso, né? A população já começa a reagir, o Congresso Nacional, o Ministério Público Estadual, até mesmo a comunidade internacional, comunidade científica, que é um escândalo mundial o que está acontecendo no Brasil. As pessoas morrem, depois tem a ocultação do cadáver pelo governo federal. O governo não pode brincar com a morte, não pode brincar com a dor das pessoas. Isso é um absurdo total. Isso dificulta o combate ao coronavírus, porque a gente perde
Se tem maquiagem das estatísticas, não dá para formular políticas de combate, porque nós não vamos saber onde que estão essas mortes. Aí vai morrer mais gente ainda do que já está morrendo. Muito obrigado.